Fala família, Nano GT na área mais uma vez, trazendo um vídeo de React Pedalboard. Se você não assistiu o vídeo passado, para o que você está fazendo e volta e assiste o vídeo passado porque tá muito bom. Tem a atualização, ó, que vocês estão vendo aqui atrás, tá? Então tem um spoiler do porquê vocês não estão vendo uma das minhas guitarras. Eu ainda estou bem sentido com isso, mas enfim... se você quer saber, vai lá assistir esse vídeo porque realmente tá muito bom, tá? Mas antes de qualquer coisa, você curte esse tipo de vídeo, você curte React Pedalboard dos inscritos, para o que você tá fazendo agora, deixa seu like, comenta aqui qual é o board que você mais gostou, se você tá no final do vídeo, ou comenta agora aqui o que você espera ver, qual é o seu board atual. E uma outra coisa que eu venho esquecendo muito de falar é, para o que você está fazendo agora, tira uma foto bem legal do seu pedalboard e manda aqui, ó, nesse e-mail que está aparecendo na tela de vocês, para que nos próximos vídeos nós possamos reagir. Logicamente que não vai ser no próximo vídeo, porque nós temos ali alguns envios que nós vamos seguindo, tá? Então de acordo com o que vocês vão mandando, é por ordem de chegada, mas que como o canal ainda não é muito grande, não demora muito, tá? Então 2, 3 vídeos no máximo, você já está aparecendo e é muito legal. E se você já enviou e teve alguma atualização, também para o que você está fazendo, envia pra gente, beleza? Aqui embaixo eu já pedi like, já pedi comentário, já pedi para você compartilhar e para se inscrever no canal. E aqui embaixo também, se você tem curiosidade de saber o que eu utilizo, o que eu gosto, tem aqui o link de tudo, tá? Que eu confio, e também tem presets para tanque G, para violão e também presets para tanque G para guitarra. Lembrando que eu vou atualizar, mas esses dois presets são bem legais, e se você já comprou o preset de guitarra, quando eu atualizar vai subir o preço e só vai, na verdade, atualizar. Eu não vou colocar nenhum preço a mais, tá? Então, se você comprar agora, quando eu atualizar, você vai receber os novos presets, tá? A atualização de presets pelo preço que você pagou, porque quando eu colocar mais coisas, logicamente o preço vai subir. E aproveita que é o mais barato do mercado, R$10, você não compra nada hoje em dia, você não compra nenhuma Coca-Cola, a Coca-Cola tá R$12. Então é isso aí, mas sem enrolação, bora pro primeiro board de hoje. Hoje só board sensacional no estilo Nano GT que vocês sempre vê, tá? Bora, primeiro pedalboard de hoje é do Felipe Nascimento e ele já manda aqui a cadeia de sinal e vocês já estão vendo que é um board bem legal. Um board bem legal, bem completo, custo-benefício, porém com os pedais chineses de high level, digamos assim, com uma qualidade melhor e um preço um pouco superior também. Ele entra ali no Pure Sky, tá? Esse pedal que eu venho brincando, inclusive, alguns nos vídeos passados referente a esse pedal, falando que ele tá sumindo um pouco dos boards, mas é porque nós estamos tendo uma onda muito grande de pedaleiras mesmo como um todo, servindo, e principalmente as capturas vindo aí e tomando conta. Então muita pessoa fazendo board reduzido, com ambiências externas e com pedaleiras simulando drives e amplificadores, mas ainda é um dos melhores pedais da China, um dos melhores drives da China que você vai encontrar. Então, se você quer um pedal que tem aquela onda de um drive transparente, que não altera o timbre da sua guitarra, mas que dá aquela crunchada, dá traz uma sujeira para o som, que é bem interessante, esse é o pedal ideal, tá? Depois do Pure Sky, que seria um ótimo primeiro estágio aqui, ele vai pro The Duelist. Esse é o clone da Lil Rock, tá? Esse pedal, o The Duelist, ele é um pedal que é de boutique lá fora, super caro. E por que ele é muito caro? Porque são dois drives, um A e um B, tá? Ali tem umas simulações próximas ali do, se eu não me engano, do TS, e o outro, eu não lembro ao certo, tá? Mas são dois drives bem legais, você consegue trabalhar com eles separadamente em cada um deles. Na lateral você vai ter uma chavinha onde você consegue colocar o B empurrando o A ou o A empurrando o B, então você consegue inverter essa ordem. E uma coisa legal é que, por que ele não tem pedais, por exemplo, ele é o clone do TS e do Blues Breaker, por exemplo? Porque esse pedal em específico, ele tem várias sonoridades, e você, além do que vocês estão vendo, dos novos que vocês estão vendo, se você abre ele, você tem algumas chavinhas internas onde você altera clipagem, tonalidade, você consegue trazer mais agudos, mais graves, enfim. Então ele muda completamente a cara dele, por isso que ele é tão famoso, porque ele é um pedal muito versátil, então ele atende todo tipo de guitarrista, porque você consegue abrir o pedal, literalmente, bem dizer, montar o pedal de acordo com o que você gosta. Depois desse pedal ele vai pro da Demon FX, ou ATDS, tá? Ele até faz uma brincadeira, coloca aqui Angel FX, né? Porque quem toca na igreja sabe, você vai tocar com o pedal que tá escrito Demon FX, não rola. Então, se você é da igreja, coloca essa etiqueta que é Angel FX, tá? Esse pedal é bem legal porque ele é o clone do Andy Timmons, o Angry Charlie, tá? Um pedal super caro da JHS também, que inclusive o pedal da JHS só tem um foot, você tem que comprar outro separado. E esse daí, ele, se eu não me engano, na verdade, e esse daí ele faz essa simulação do Angry Charlie, do Andy Timmons, é um pedal signature
desse guitarrista que é, cara, sensacional. Acho que se você não conhece e você é guitarrista, você é um guitarrista meia boca, você vai precisar conhecer, tá? Porque ele realmente é muito bom, tá? Então ele é mais um clone muito famoso, muito conhecido de um pedal, tá? Da JHS nesse caso. E ele tem dois L-Foots que, já, como na etiqueta dele já dá pra ver, um funciona como booster e outro como distortion. Ele é um pedal bem pesado, bem pé na porta, muito legal. Depois ele fala que vai para Zoom G3 aqui, onde ele coloca inclusive o que ele utiliza, uma simulação de Fender, tá? Então ele utiliza as simulações de amplificadores e cabinet dele. Acontece na G3, que é uma ótima pedaleira, apesar de não ter impulsive response, tem ótimas simulações de cab, você consegue tirar um som muito bom, tá? Ele coloca aqui que utiliza simulações de Fender, então a gente já sabe basicamente o que esperar. Provavelmente ele não tem tanta alteração de amplificador, e ele utiliza também coros ali e algumas modulações, que é bem legal, até porque a Zoom é referência em modulações. Então se você tem uma pedaleira desde as mais antigas, a Zoom ela é referência em modulações. E depois ela vai para uma dupla de ambiências bem legal, que é o Time Force da Nux, tá? Um dos primeiros pedais de delay mais parrudo que nós temos na China. Então ele tem entrada e saída estéreo, você consegue fazer presets e você tem todos os tipos de delay, tá? Então ele é um pedal muito parrudo, traz muita qualidade e por um preço, pelo que ele custa, vale muito, muito a pena. É um dos melhores que você vai ter. E o legal é que, como ele bombou há um tempo atrás, hoje ele tá um pouco menos no hype, mas como ele bombou há um tempo atrás, você acha no mercado de usados um preço bem interessante, tá? Depois vai pro Atmosphere da Joyo. É um pedal muito legal, onde você tem vários modos de reverb e você consegue utilizar, então você tem todos os modos, desde os mais leves, como Hall Plate, por exemplo, até os mais pesados, como Shimmer e Modulated, por exemplo. E você vai ter ali três knobs grandes, dois knobzinhos pequenos para fazer um ajuste fino e vai ter uma chavezinha ali também. O grande ponto desse daqui e do Aquarius, tá, da Joyo, que é o delay da Joyo, é o ponto de que sempre comentam, que é que ele não tem saída nem entrada estéreo. E pelo que o pedal custa, poderia ter e seria muito bom ele fazer o pedal vender muito mais, com certeza, porque hoje, se você vai investir no Atmosphere que não tem entrada de estéreo, vale mais a pena você investir no FS0 não sei o que lá, que é o reverb da Flama, que tem entrada e saída estéreo, você consegue presetar também, o que nesse daqui não tá. Então, no caso, por isso que muita gente opta pelo Flama, porém esse daqui tem algoritmos incríveis, tá? Gostei muito do board, um board bem completo. Ele coloca aqui também, agradeço qualquer dica de cadeia de sinal. A dica que eu tenho de cadeia de sinal é gosto extremamente pessoal, que eu já comentei aqui em outros boards, em vídeos passados, é colocar simulação de amplificador e cabinet no final. Então eu gosto de passar por todos os drives, passar pelas modulações, ambiências, e no final eu colocar a parte de simulação e cabinet também. E você vai falar, mas ele utiliza as modulações da G3, então nesse caso teria que manter lá, porque se colocar para o final as modulações seriam depois das ambiências. Eu também utilizo, tá? Eu tenho uma Tanque G e eu utilizo as modulações, eu coloco ela no final. Não sou um cara que utiliza tantas modulações assim, mas quando utilizo modulações, a Tanque G no final dá uma cara bem legal. Então se colocar um reverb, colocar um chorus depois, ele vai distorcer todo o som e isso é legal, deixa as modulações com mais peso. Então com menos modulação você consegue trazer uma ambiência e uma modulação de som muito maior, tá? Então seria essa a dica que eu gosto, acho que vale a pena testar, porque eu gosto muito mais do amplificador no final, mas de resto tá muito completo, muito legal, gostei pra caramba. Talvez aqui também eu colocaria um afinador. Ah, mas você não tem afinador. Eu preciso comprar um inclusive, mas eu colocaria um afinador, porque eu sei como é ruim. Quando eu vou usar o afinador, eu tenho que desligar todos os meus drives, todos os pedais que vêm antes da Tanque G, no caso todos, porque ela é o último pedal, para conseguir passar um som limpo e eu conseguir ter uma fidelidade maior na questão da afinação. E os afinadores também, que são internos, tá, de pedaleiras, enfim, multi-efeitos, eles não são tão fiéis quanto o pedal que é feito só para afinar, tá? Então seria esses pontos, mas cara, gostei demais. Acho que você montou de uma forma muito bem feita, utilizando pedais que são custo-benefício, mas são com um custo um pouco mais elevado, porém que já tem ótimas simulações, como o The Duelist, por exemplo, que o clone da L-Rock, inclusive, é um pedal que é muito visto, inclusive em boards de alto padrão, que tem Timeline, Big Sky, HX Stomp e Tonex, enfim, porque ele realmente é um clone 1 para 1, e a L-Rock faz isso muito bem, com outros pedais, inclusive, como o Protein, que tem da Brown Amplification, como, por exemplo, o chorus da Aurus Effects, do Juliana Chorus, que é um pedal extremamente caro.
tá? Gostei demais, Felipe, parabéns pelo board muito completo. Deus abençoe a sua vida e tendo qualquer atualização, envia pra gente. Bora pro próximo board de hoje, tá? O próximo board do Carlos Antônio, e ele fala assim, atualização do setup mais guitas, tá? E ele fala assim, segue a atualização, guitarras, ele tá com uma Telecaster Squire Vintage Modifier Special, nossa, lindo pra caramba, essa daqui é top, gosto muito de Telecaster. Depois ele vai para uma outra guitarra que eu gosto muito, que é a PRS Custom SE. Eu gosto muito de PRS, acho que eu gosto muito assim de guitarração diferente do Fender e Gibson, por exemplo. Estou numa onda muito fã do PRS, da PRS até por causa do John Mayer e outras referências que utilizam PRS. Tá, eu gosto pra caramba, e ele tem depois uma Les Paul Vintage Paradise e uma Stratocaster da Schecter Nick Johnson, tá? Então ele tá extremamente bem, com 4 guitarras ótimas, alto nível, tá? E depois ele vai aqui para esse board muito completo, tá? Que tem aqui 2 multi-efeitos incríveis, tá? Então esse pedalboard é literalmente um pedalboard pro. Ele tem ali um Yellow Comp, tá? Talvez o único pedal que ele vai ter da China, bem legal, tá? Um dos compressores mais interessantes que a gente vai ter. Foi um dos primeiros compressores também da China que fez sucesso. Ele é da Moore. A gente sabe que os pedais da Moore é um pouco mais caro do que os outros, mas a qualidade é muito boa, até porque a Moore não é mais uma empresa que é considerada do chinefício ali, porque ela já está bem consolidada, inclusive no mercado americano, que é um mercado bem mais chato, por causa que tem um poder de compra muito maior do que os brasileiros, por exemplo. Então, para entrar alguma coisa lá, não pode ser qualquer coisa, tá? Então isso é bem legal. Depois vai pro Providência, um pedal japonês, tá? Eu lembro que a primeira vez que eu reagi, eu não conhecia esse pedal, mas é basicamente um overdrive ali, que chega bem próximo de um distortion, bem legal, eu pesquisei depois. E é um pedal japonês muito legal e muito exclusivo também, porque não é muito comum se ver, inclusive ali o foot. Tem até um negocinho de ferro que eu achei bem legal. Depois ele vai para nada mais, nada menos do que um Green Rhino, tá? Que é top pra caramba. O Green Rhino basicamente é um TS modificado. Muitas pessoas falam do TS referente aos graves dele, que falta um pouco, e tem algumas reclamações ali que são comuns, digamos assim, e algumas empresas vieram para tentar corrigir isso, e a Wayhuge, como uma empresa que realmente faz ótimos pedais e geralmente tenta corrigir alguns defeitos, se é que podemos chamar assim, de pedais mais consolidados, veio e trouxe o Green Rhino, que é basicamente uma correção do TS, e é basicamente um TS que tem muito mais modo, tá? Então você vai ter ali 3 knobs, que são os principais, depois outros 2 knobzinhos menores e uma chavinha para alterar, tá? Então controlabilidade é o que não falta, você consegue fazer literalmente tudo com esse pedal, porque você consegue chegar em todos os tones que você gosta, que você queira. Depois ele vai ali pro BB Preamp, e esse BB Preamp não é qualquer BB Preamp, tá? Ele é um Custom Shotgun Effects, só que esse é um Custom Shop, ou seja, você vai ver que ele tem mais knobs ali. Ele é bem mais caro, inclusive, do que o BB Preamp. O BB Preamp já é muito famoso, muito conhecido. É um dos pedais que eu mais tenho vontade de testar, porque muito guitarrista consolidado utiliza, tá? Então a gente vai ter ali guitarristas de fora, guitarristas internos, como o Matheus Styling, por exemplo. E esse daqui, o Custom Shop, ele tem basicamente mais knobs, então você tem uma controlabilidade muito maior. Você tem o mid boost, bass, o volume, o ganho e o treble, tá? Então você tem basicamente todas as frequências ali para você conseguir alterar na mão, o que é muito melhor do que você ter somente um tone, por exemplo. Ele vai para o Rotone Express 2, um pedal muito legal de volume /wah, tá? Então ele funciona como os dois, e tem uma saída inclusive que você pode mandar direto para um afinador, o que é muito legal, porque você meio que acaba cortando aquele problema que eu comentei de ter que desligar todos os pedais que vêm antes do afinador, tá? Nesse caso ele ainda teria que fazer isso, porque o pedal de volume está no meio da cadeia, utiliza depois dos drives, mas se você é como eu, que utiliza no começo, você já acabaria matando isso, tá? E depois a gente vai ali para alguns pedais bem legais, como a HX Stomp, não tenho o que falar, tá? Na verdade, porque a HX Stomp é incrível, uma das melhores multi-efeitos que a gente vai ter. É um pouco antiga, mas que ainda dá conta do recado, a gente vê em muito board, porque não tem o que falar. A Line 6 faz ótimos pedais muito consolidados, com ótimos efeitos. Inclusive, mesmo com o advento das capturas e essa fama toda, a HX ainda é referência naquilo que ela foi proposta para fazer, que é bons efeitos, tá? Isso a Line 6 faz
muito bem. Depois quando eu falo que tem duas multi-efeitos aqui e duas multi-efeitos profissionais, é porque eu tô falando disso aqui. Ele vai para uma Nano Cortex, tá? Nano Cortex basicamente é uma versão reduzida da Quad Cortex, da Denral GSP. E esse pedal ele é muito caro e bom, tá? Basicamente a ideia desse daqui é fazer simulação de amplificador. Você vai ter outros efeitos ali, você consegue presetar, mas ele é bem reduzido, tá? Então você tem basicamente uma gama de efeitos muito reduzida, se comparar com a Quad Cortex, que é a irmã mais velha da Nano Cortex, mas esse pedal ele foi feito literalmente para você fazer simulação de amp e cabinet, e isso é muito bom, você consegue fazer capturas por ele, você tem a questão do preset, além de ter alguns ótimos efeitos ali no padrão Neural que nós conhecemos, tá? Então, top pra caraca. Depois ele vai para o Aorus o D1 Delay, tá? Pra quem não conhece e fica naquele dia, só tem o Timeline, Big Sky ou Blue Sky, por exemplo, e é o Capstan, a Aorus faz ótimos efeitos, tanto de delay quanto de reverb, todas as ambiências, e esse daqui, na verdade, é um ótimo pedal para você que não quer pagar tão caro, tá? Porque ele é um pouco mais barato, você consegue achar ele mais barato com Timeline, e ele é um pedal bem mais compacto, tá? E você consegue, tem um bypass, você tem um tap tempo, você consegue presetar um favorito ali, você tem 6 knobs e 3 chaves, então controlabilidade não vai faltar, consegue presetar figura de tempo, enfim, e etc. E você vai ter ali vários modos de delay, o que é muito legal, então esse pedal vale muito a pena, assim como o R1 também, que é o reverb da Aorus. Então se você não conhece, você pode conhecer porque ele é muito bom, e depois ele vai para um reverb que não é tão conhecido, tá? Não é tão falado, mas que é um reverb incrível também da Aorus, que é o Slova, alguma coisa assim, que é muito maneiro porque é um reverb que você consegue chegar no nível de reverb bem pesado. Você tem ali 3 modos, ou se eu não me engano, 3 ou 5 modos de reverb, e você consegue chegar desde um reverb mais leve até um reverb bem mais pesado, e consegue presetar ali também um favorito, que é bem legal, tá? Não tem o que falar, cara, ele tem um controlador ali na lateral também, provavelmente para controlar ou a Quad Cortex ou a HX, ou dependendo do controlador ele consegue controlar os dois, tá? Mas, cara, não tem o que falar, um pedalboard extremamente completo, extremamente profissional, então aqui já é digno de profissional, você consegue gravar literalmente qualquer coisa com esse. Aqui também tá a foto, eu vou ver se eu deixo a foto das guitarras, porque vale a pena, literalmente, as guitarras deles são lindas, inclusive essa PRS aqui pra mim é a mais bonita de todas. Ele tem ali a Squier dele, que inclusive tem um P90 e uma Schecter, que para quem não conhece vale a pena pesquisar, porque são guitarras muito boas e que são pouco faladas, tá? Carlos Antônio, não tenho nem palavras pro seu board, porque realmente é um board profissional, as guitarras são profissionais, então, cara, parabéns, top demais, Deus abençoe. E tendo alguma atualização, por favor, envia pra gente de novo, porque é sempre uma honra reagir a pedalboards tão legais. Pois o próximo board e último board de hoje é do Gillenberg Henrique, tá? Gillenberg ou Gillenberg, não sei como fala. E ele fala assim, fala, mano, tudo na paz? Tô na paz, e você? Ele fala assim, me chama Henrique Dimas, galera, tá vendo? Na verdade o nome é Henrique Dimas. E ele fala, tô mandando fotos do meu board, caso te interesse fazer um react, seria muito legal. Com certeza, cara, eu reajo a todos os boards que chegam no e-mail. E ele fala assim, é um board custo-benefício de um robista, que não é um guitarrista, pois na verdade é tecladista há mais de 20 anos, mas ama guitarra. Isso é muito legal, tá, cara? Muito legal, porque é um cara que não toca guitarra, ele não é um guitarrista por função, ele é tecladista, mas que ama guitarra e gosta de fazer um som ali brincando. Então isso é muito legal e faz sentido com esse pedalboard dele, que muitas vezes eu vejo muito guitarrista gastando horrores de dinheiro sendo que não precisa. O cara não toca por exemplo, uma noite que ele vai precisar de pedais de alto nível, ou ele é um cara que gosta de tocar em casa e que os pedais já suprem muito bem, e é o caso aqui do Henrique, que é, mano, cara, legal pra caraca, ele tem um pedalboard muito completo, que vai suprir tudo que ele precisa, e é exatamente isso que eu tô falando, é sobre o custo-benefício. Ele diz que é um pedal modesto, mas procurou fazer escolhas com bom senso, e que possibilite tocar numa gama de estilos legal. E ele diz que aqui pra nós o som é absurdo de lindo. Eu tenho certeza, cara, vou reagir esse board que vocês já estão vendo, mas que tenho certeza que você tá tirando muito som. Ele diz parabéns pelo canal e pelo trabalho, vida longa, tamo junto, irmão, abraço, e bora reagir esse board que tá muito completo, tá? Ele não coloca aqui a ordem dele, mas aparentemente tá muito tranquilo de entender aqui. Então ele tem no voo aqui, cara, sou apaixonado por esse pedal. É um pedal muito pequeno, compacto, de volume /UA, no estilo mais Crybaby da Sonicake, um dos mais baratos que você vai ter nesse estilo duplo, de duplo efeito, tá? Vale muito a pena porque é um pedal incrível, ótimo som de wah-wah,
Para volume é incrível, e uma coisa que é muito bom é que ele é muito pequeno, tá? Então, por ele ser compacto, é legal para quem quer fazer um board mais compacto. Depois ele vai pro OD3 da Nux, tá? Mais um overdrive na onda dos TS, muito legal. A Nux faz pedais mais parrudos do que o Cephoi, por exemplo, então isso é bem legal. E o OD3 é na onda de um TS que nós amamos, porque você consegue atingir desde um primeiro estágio tranquilo até um segundo, e se você empurrar com alguma coisa até um terceiro, bem legal. O som muito clássico, muito legal. Acho que todo guitarrista tem que ter um TS algum dia na vida, um pedal que simula um TS, tá? Depois vai pro Metal Zone. Cara, é difícil ver esse pedal aqui no board da galera, porque o pessoal tem muita dificuldade de timbrar, e esse é o ponto, pessoal. Algumas pessoas falam mal desse pedal porque não sabem realmente timbrar. Esse pedal ele é um pedal bem específico para tipos de guitarristas específicos, como o próprio nome disse, Metal Zone. Ele é para quem gosta de tocar um metal, um som mais pesado, tá? E ele tem ali knobs duplos, então são 4 knobs e 2 deles são duplos. Então você tem o high e o low, o middle e o mid frequency. Então, cara, é difícil timbrar esse pedal, mas quando você chega num timbre legal, que faz sentido, cara, esse pedal tem um somzão de distorção absurdo e você consegue tocar muita coisa. Lembrando que o nome já diz, um som bem pesado, uma distorção bem pesada, e se você sabe timbrar esse pedal, vem muito som. Depois vai pro CH3 também da Nux, tá? Um corozinho muito legal na onda dos coros mais clássicos da Boss também, o CE2, por exemplo, CE3 da Boss. Esse pedal ele é bem legal, você tem ali 3 knobzinhos, que é Blend, Speed e Def, tá? E é um pedal que você chega num chorus bem legal, uma onda oitentista muito legal, que eu particularmente sou fã, tá? Gosto bastante do CH3, então, cara, tá muito bem servido. Depois ele vem ali pro B-Box Preamp, tá? Provavelmente ele vem pro B-Box Preamp, que é basicamente clone do BB Preamp que estava no último board. BB Preamp que não tem nem o que falar desse pedal, tá? Porque esse pedal é muito conhecido, muito usado por muitos guitarristas famosos, guitarristas que não são famosos, enfim, todo mundo gosta desse pedal, porque é um dos melhores drives que você vai ter na questão sonoridade. Ele é muito dinâmico e funciona muito bem com tudo. Imagino eu que ele vá pro IR Box depois disso, tá? Ou seja o último pedal dele, não sei. Porém, inclusive eu tô achando que ele vai para as ambiências e depois ele vai pro BB Preamp, né, que é o B-Box Preamp, e o IR, então ele utiliza o BB Preamp realmente como um preamp. Então, vamos lá. Se tiver errado, você me corrige, manda aqui, tá? Mas basicamente tem um Levitate ali do lado. Não tem nem o que falar, cara. Eu falar de Levitate aqui nesse canal já ficou chato, porque tenho esse pedal há mais de um ano, gosto muito desse pedal, inclusive falo sempre que escolheria ele ao invés de outros pedais mais complexos, que tem mais modos de reverb, mas que não tem o que falar, cara. Esse pedal, ele é incrível, delay, reverb, somente um modo, legal, só que o delay dele tem tap tempo, reverb você tem a função trail, uma qualidade sonora, uma qualidade de efeito profissional, incrível, de linda. O problema é que ele não tem entrada e saída estéreo, mas pelo preço também não teria como a gente cobrar isso dele. Depois vai para o Spring Reverb, então ele tem ali mais uma opção de reverb, além do plate que você tem no Levitate, você tem um Spring ali, um reverbzinho de mola, onde ele coloca inclusive bastante DWL ali, que ele é basicamente, você vai ter a mix, você vai ter ali a cauda, né, seria quase que um decay, basicamente, do Spring. Então ele coloca bastante para ter aquele som mais gordo mesmo de reverb. Depois imagino eu que ele vai pro BB Preamp, que eu já comentei, e o IR Box para finalizar. Vai para a linha, consegue inclusive sair com esse IR Box da M-Valve, ele consegue sair com um cabo XLR já balanceado, consegue sair para a linha, e eu tenho certeza que alcança um som incrível, tá? Então isso é uma ótima forma de você que não tem necessidade de gastar horrores de dinheiro em um pedalboard. Cara, esse é um pedalboard muito completo, muito legal, com pedais custo-benefício e que vale muito a pena, tá? Então eu indicaria demais esse modo e esse estilo de pedalboard aqui. Então, cara, top pra caraca, ótimas escolhas, e pra sua proposta, Henrique, eu acho que você escolheu bem demais, tá? Tamo junto. Se você tem alguma atualização, já tem alguma atualização ou não, quando tiver também envia pra gente agir. Deus abençoe a sua vida. Tamo junto. Família, esse foi o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, você assistiu mais de 20 minutos de vídeo, então já que chegou até aqui, deixa seu like se você ainda não deixou e comenta aqui qual foi o board que você mais curtiu, beleza? Tamo junto, Deus abençoe e fui!